Seguimos com mais uma gravação no quarto da Jujuba. Eu vou falar hoje sobre uma lista de livros fora da caixinha. Uma lista de livros que testa o quão insuportável você é. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu amo lista de livros, já comentei sobre isso aqui com vocês, principalmente quando essa lista me apresenta livros que eu não conhecia antes e que me abre portas para outras leituras, para outros autores, ou até para livros de autores que a gente já conhece, mas que não são tão celebrados assim. E eu encontrei essa lista da revista Pula, que fala justamente sobre isso, justamente o motivo de eu amar conhecer novas listas de livros. Como a maioria dos livros dessa lista eu não vejo as pessoas falarem, eu achei que seria interessante trazer ela aqui para vocês. A lista foi feita por Carlos William Leite, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para quem quiser acessar. Pois bem, ele propõe um desafio com pontuação, eu vou colocar a pontuação aqui já para vocês, mas antes disso é interessante entender do que se trata essa lista, né? Trata-se de um mapa subterrâneo, uma cartografia da literatura que opera fora do radar das massas. Então, são livros mesmo fora da caixinha. Se você reconhecer alguns desses títulos, talvez já tenha cruzado certas fronteiras que poucos ousam atravessar. Se reconhecer muitos, é provável que tenha se tornado, no melhor ou pior sentido, insuportável até para si mesmo. E tudo bem, a literatura não foi feita para nos tornar agradáveis, foi feita para nos lembrar que pensar, sentir, existir profundamente tem um preço e que às vezes vale a pena pagá-lo. Eu achei demais. Só isso aqui já me chamou a conhecer essa lista. Aí no desafio, ele fala sobre reconhecer. Mas apesar de alguns desses livros aqui eu ter ouvido falar, eu tenho e tal, eu acho que só conta ponto, não se você reconhecer, se você já leu, na minha cabeça. Então, na hora que eu for fazer minha pontuação, eu vou falar dos que eu já li ou não, vocês vão ver que é quase nada do que tá aqui, praticamente nada, eu diria. Mas eu vou colocar a pontuação aqui embaixo pra vocês e vocês escrevam qual pontuação vocês ficaram pra gente poder se classificar nessa loucura de quão insuportável você é. 0 a 2 livros, ainda vive em paz e consegue falar de séries sem culpa. 3 a 5 livros, já flertou com o caos literário e achou instigante. 6 a 10 livros, usa ironia como vírgula e sente orgulho disso. 11 a 19 livros, anda com citações na ponta da língua e uma leve intolerância no olhar. Tá virando chato. Uma pessoa exclusivíssima que não lê o que todo mundo lê. 20 a 29 livros, sabe o gosto exato da decadência e serve com café. Eu amei isso. E todos os 30, você já não conversa, você monóloga entre parênteses mentais. Eu amei isso, gente, amei demais. Vamos lá, vamos à lista dos livros, eu vou colocar aqui pra vocês. E eu vou complementar o resumo que ele coloca aqui com a sinopse pra gente aprender um pouco mais desses livros e ver também na Amazon e afim se tem edições disponíveis para quem quiser. E as que tiverem edições disponíveis, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O livro 1, O Desespero, de Vladimir Nabokov, de 1936. Ele coloca o seguinte: homem mergulha em uma trama paranoica ao acreditar ter encontrado seu sósia perfeito. Um duplo, talvez? A narrativa mistura identidade, loucura e auto-engano em uma espiral psicológica sufocante. Será que ele imitou na com o duplo? Eu vou colocar para vocês uma edição que tem na Amazon, mas não tá disponível, mas para vocês ficarem de olho, caso alguém lança. Geralmente quem lança na Nabokov aqui é a Alfaguara, né? Então vocês têm que cobrar ele. O narrador e protagonista da história, Herman Karlovich, um empresário imigrado russo, conhece um vagabundo na cidade de Praga, a qual ele acredita ser seu doppelganger duplo. Embora Félix, o suposto doppelganger, não esteja ciente dessa similaridade entre os dois, Herman insiste que a semelhança é muito notável. Herman é casado com Lídia, uma esposa às vezes tola e desatenta, que tem um primo chamado Ardalio. Ocasionalmente é insinuado que eles são de fato amantes, embora seja duvidoso. Uma vez que Herman ressalta como Lídia o ama. Esse cara bem, não sabe muito bem quem vive ao redor dele, até quem ele mesmo é, né? Ardalio, por sua vez, é um péssimo artista e não consegue admitir isso. Depois de algum tempo, Herman expõe a Félix o seu plano de tirar lucro da semelhança deles.
Eu não posso contar aqui o resto, porque eu acho que contar esse resto aqui é spoiler. Jesus do céu! Gente! Tô besta! Que pena que esse livro não tá disponível. Adicionei na minha lista de desejos pra ficar no radar. Mas tem outros livros na Bokov aqui, mas esse realmente eu não conhecia. Muito bom. O segundo livro, A Morte e Vigília, do Herman Brock. Esse é um livro que as pessoas comentam um pouco menos, mas não é tão fora do radar assim, não. É conhecido por ser um livro difícil, tem uma edição recente da Sétimo Selo, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui se é. Ela foi lançada não tem muito tempo, essa edição. Então, ele teve aí nos nossos holofotes por um tempo. Ó, foi 2022, da Sétimo Selo mesmo, tá? O que ele comenta aqui é o seguinte: à beira da morte, um poeta reflete sobre o fracasso da linguagem e o vazio da glória. O delírio final se transforma em meditação vertiginosa sobre o fim e a transcendência. Aqui no... Esse livro eu até tenho já, ele. Então, aqui no... A sinopse da Amazon. Obra-prima do autor, um dos maiores romances do século XX. A Morte e Vigília narra as últimas 18 horas do grande poeta romano e seu retorno de uma viagem à Grécia. Por ruas barulhentas e movimentadas, o poeta vai de navio ao palácio do imperador Augusto de Brindisi, onde, desiludido com seu tempo, decide destruir o manuscrito de Eneida. Que legal! Composto por sonhos, pensamentos e falas do poeta, esse monólogo interior, onde se condensa e se cruzam diversos tempos e espaços, memórias, experiências, transporta o leitor para uma vasta meditação lírica, que exprime a inquietação sobre a morte, o sentido da vida e a possibilidade de conhecer o mundo, traçando um paralelo simbólico com a crise espiritual do mundo atual. Gostei. Gostei. Outro livro, Os Demônios, do Hamilton von Dordrecht, de 1956. Não conheço. Nunca ouvi falar. Vamos ver aqui tanto o que ele resume e a sinopse da Amazon. Deixa eu ver se tem. Não tem. Na Amazon não tem. Já tem uma edição em inglês e uma edição em espanhol. Em português eu não encontrei. Vamos ver se eu encontro aqui em outros sites. Tem aqui no próprio Wikipédia, tem um pouco sobre ele, mas eu não achei aqui. Só tem, realmente, não tem em português, gente. Salas discretas de Viena, do pós-guerra, personagens se cruzam em uma teia de decadência moral e ambiguidade ideológica. Tudo afunda lentamente em silêncio. Adorei o resumo dele. Dá um impacto, né? Um drama. Com drama. Sobre a trama, o romance tem um narrador que olha para trás, da década de 1950, para eventos que ocorreram em Viena no final da década de 1920. O livro retrata uma grande galeria de pessoas retiradas de diferentes locais urbanos e grupos sociais. A narrativa contém muitos ramos e segue cerca de 50 pessoas, nossa, enquanto elas passam por desenvolvimento. Já fiquei confusa, deve ser um livro muito difícil de ler. Imagina acompanhar 50 pessoas, né? Acho tenso. Vamos pro próximo livro que ele fala aqui. Esse eu também tenho. Malone Morre, do Samuel Beckett. Se eu não me engano, Malone Morre é de uma trilogia. Que tem o Iluminado, e eu tenho a trilogia toda. Peraí. Malone Morre, Samuel Beckett. Deixa eu confirmar se não é uma trilogia. Tenho quase certeza, e acho que esse é o segundo livro da trilogia. É isso mesmo, a trilogia, tá? É Molly... Malone Morre e O Inominável. São essas três e ele é o segundo mesmo, tá? Foi escrito no mesmo período esperando Godot, na peça apresentação dramática da visão envolvida naquelas novelas. Então os 4 fecham o ciclo, né? 3 romances e uma peça de teatro fechando aquilo tudo. Já surgiu um projetinho de leitura aqui. Não tem como não, né? Já surgiu um projetinho de leitura. Eu tenho... A peça, e eu, se não me engano, eu tenho os 3 livros da trilogia, eu tenho os 2. Então já surgiu um projetinho de leitura aqui. Ler os 3 e finalizar com Esperando Godot, né? Vamos ver. Vai surgir um vídeo aí um dia de eu lendo a trilogia e fechando com Esperando Godot. Vai surgir, muito bem. Mas o que ele fala aqui é: deitado em uma cama, um homem delira entre lembranças, invenções e fragmentos. O tempo desaparece enquanto a consciência dissolve palavra a palavra. Então, meu amigo, eu não vou pontuar, porque eu, apesar de conhecer e saber de onde vem, tudo assim, nunca li, né? Então, ponto 0 pra mim até o momento. Esse O Leopardo não é um livro fora do radar.
do Lampedusa. É um livro que eu, inclusive, tenho aqui. Quero ler em breve. O príncipe assiste a lenta derrocada de sua classe social em meio às mudanças políticas da unificação italiana. Beleza e desencanto se confundem diante do fim inevitável. Já peguei aqui, né? Mais ou menos o que acontece com esse resumo. Itália, ano 1860. Risorgimento. Os fragmentados estados italianos estavam em um tormento processo de unificação e o estabelecimento de uma nova ordem se mostrava cada vez mais pungente. Ambientado num universo intensamente melancólico e sensual e repleto de elementos de ironia e humor, o Leopardo acompanha a história de Dom Fabrizio Salina e de sua decadente família aristocrata siciliana, cujo brasão carrega escrito Leopardo, que dá nome ao livro. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuo sem marcar ponto. Esse eu também tenho. Gente, eu tenho muito dos livros, tá? Isso que eu fiquei mais assim, gente, eu preciso ler esses livros. A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Acho que, inclusive, esse é o único livro da Hilda Hilst que eu tenho aqui. Após a morte do marido, uma mulher se recolhe à solidão e à vertigem. Erotismo, delírio e desespero se fundem em uma linguagem que desafia qualquer limite. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a Obscena Senhora D. Vamos pegar o sinopse da Amazon. Tá disponível, é um livro fácil. Eu acho que eu só tenho esse e mais um dela. Ou só tenho esse, não sei. 80 páginas. Poxa, numa sentada dá pra ler isso aqui, gente. Aos 60 anos, após a morte do marido, Riley, a senhora D, percebe que está absolutamente sozinha. Em seu luto, a protagonista decide viver no vão da escada de casa e experimentar o mais profundo isolamento. No intenso fluxo de consciência, ela se vê às voltas com lembranças do passado, ao mesmo tempo que se pergunta sobre o verdadeiro sentido da vida. Aí eu vou querer ler. E vocês já viram as entrevistas da Hilda Hilst? Gente, é de chorar de rir. Eu fiquei vendo as entrevistas dela, é de chorar de rir. Muito bom, vejam, vejam. Vamos ao 7º, lembrando que são 30. Eita, que a gente tem coisa pra falar aqui, viu? Meu pai. O Zero e o Infinito, do Arthur Kloster. Nunca ouvi falar da minha vida. De 1940, ele fala o seguinte: um revolucionário fiel é aprisionado por seu próprio partido e confrontado com a erosão da fé política. O ideal se desfaz no interrogatório e a convicção vira tragédia. Caramba, parece roteiro de filme, né? Deixa eu só botar aqui, vamos ver a sinopse, se nos entrega mais alguma coisa, se tá disponível pra gente. Olha, tá disponível. No Kindle tá baratinho. Eita, tá disponível só no Kindle, tá, gente? Tá R$12 no Kindle. E não tá disponível o físico. Acabei de comprar no Kindle. Esse negócio do cartão fica gravado no computador. Acabei de comprar no Kindle o livro. Acabei. O Zero Infinito se passa em um país sem nome, dominado por um governo totalitário. Parece uma distopia, né? Rubashov, antes um personagem poderoso do regime, percebe que sua situação mudou por completo quando ele é preso e julgado por traição. O embate dialético entre o indivíduo e a coletividade é o mote central do Zero Infinito. Eu gosto muito disso. Essa questão da utopia que eu tô fazendo a minha pós é justamente sobre isso. O direito do indivíduo e o direito da coletividade, né? O que se sobrepõe e se é necessário sobrepor, se é possível dialogar, né? Enfim. O livro provocou um verdadeiro cisma na esquerda europeia do pós-guerra. Gente, visto como um romance fundamental sobre o período do grande expurgo stalinista e colocado pá a pá com obras marcantes do pensamento antiditatorial, como a Revolução dos Bichos, em 1984, a obra-prima de Arthur Kloster mantém seu vigor ainda hoje. Não por ter se tornado como instrumento ideológico, mas por ser um fino estudo literário sobre um homem só diante de uma decisão impossível. Rebeca, minha filha, vamos ler isso aqui. O Palácio dos Sonhos de Ismael Cadaré. Esse eu já ouvi falar, mas eu nunca nem li o que era a história. Vamos ver aqui se tá disponível no... Ismael Cadaré, ele tá ganhando um hypezinho, não tá? Por agora? Não é isso? Ó, não tem em português. Ismael, tô falando Ismael, desculpa. Mas o Ismael Cadaré tá ganhando um hypezinho, porque saiu umas edições... novas dos livros dele, né? Aquele Abril Despedaçado e tal. Saiu umas coisas novas dele aí, umas reedições, né? Então, ele voltou pro hype, digamos assim, né? Deixa só eu ver se eu acho aqui fora da Amazon alguma coisa. Gente, tem o Palácio dos Sonhos aqui na Amazon, sim. É que tá com a capa...
A capa tá um livro da Frida Kahlo. Não tá disponível, tá? Mas tem aqui o resumo. A proposta deste romance, que alguns consideram obra-prima, mas Maio Cadaré disse: há muito tempo eu tinha de construir um inferno. Avaliava, no entanto, o que semelhante projeto tinha de ambicioso e mesmo que quimérico depois de Anônimos Egípcios de Virgílio, Santo Agostinho e, sobretudo, Dante. Publicado originalmente em 81, Palácio dos Sonhos narra a história de um homem cuja missão consiste em controlar, cadastrar e interpretar sonhos no intuito de detectar eventuais premonições quanto ao futuro do Império. Muito bom. Quero ler Abril Despedaçado. Acho que eu leria. Vou até botar Abril Despedaçado aqui na minha lista de desejos. Eu acho que já tá. Deixa eu confirmar. Já tá. Vou botar de novo só pra garantir. Que é um dos livros deles que eu quero ler. Esse é um dele que eu quero ler mesmo. Vamos lá. Próximo. O Túnel, do Ernesto Sabato. 1948. Um pintor obcecado escreve sua versão de um crime cometido por paixão. Ao tentar justificar o imperdoável, ele revela mais sobre o abismo que carrega do que sobre a vítima. Interessante. Não sei se eu leria assim, não. Mas deixa eu ver se uma outra sinopse me convence. Olha! Eita! Tá na minha lista de desejos. Ai, gente, adoro que eu esqueço dos livros que... Enfim, tá na minha lista de desejos já há muito tempo. Vamos ver aqui... a sinopse. Pode-se dizer que O Túnel é um romance policial pelo avesso. O crime e seu autor são revelados na primeira frase do livro, pelo protagonista assassino, o pintor Juan Pablo Castel. Segue-se um relato angustiado das circunstâncias e engrenagem. Parece Lolita, né? Se bem que o crime não é bem revelado, você acha que é uma coisa, mas enfim. Mas o acusado é revelado logo no início, né? Que levará a matar a mulher a qual se apaixonou, Maria Irbane. Não há detetives, mas uma alta investigação que tangencia a loucura. Gostei. Eu gostei. 160 páginas, caro. No Kindle tá caríssimo, mas eu deixei aqui na lista de desejo. Vai que um dia... entre alguma promoção, alguma coisa aqui, né? Próximo livro, O Castelo Destino Cruzado, do Ita Calvino. Esse eu já ouvi falar. Deixa eu ver se eu tenho. Vai que eu tenho alguns livros do Italo Calvino aqui. Eu só li dele aquele... Porque Lê os Clássicos, Sim, Viajante Noite de Inverno. Depois não li mais nada. Não. Tá na minha lista de desejos. Vou botar de novo pra garantir. Porque ele fica logo nos primeiros ali, quando a gente põe, né? Vamos lá. Viajantes mudos sentam-se à mesa de um castelo e contam suas histórias. Mudos vão contar histórias apenas com cartas de tarô. Gente, Calvino. A linguagem cede lugar à imagem. Que discussão fantástica. E a literatura transforma o silêncio em labirinto. Meu Deus! Sobre a imensa mesa de um castelo taverna, as cartas de um baralho de tarô vão sendo viradas, compondo as múltiplas histórias dos personagens ali reunidas. Cabe ao narrador interpretar as figuras enigmáticas que sucedem, desentranhar delas aventuras e desventuras de seus companheiros de fado. Impressionante tour de force de um autor sempre inquieto, sempre em busca de novas formas narrativas. Ele é isso mesmo. Este livro de Calvino tem um fascínio irresistível dos grandes quebra-cabeças. Gente, eu tô quase comprando esse livro agora. Não, se controla. Deus, a obra-prima ignorada do Balzac. Eu nunca tinha ouvido falar dessa obra do Balzac. Nunca. Vamos ver aqui. Gente, eu tinha visto a lista, mas eu fiz questão de não ler os resuminhos. Só ler com vocês aqui, tá? Por isso eu tô conhecendo também as coisas agora, aqui alguns. Eu ouvi o nome. Ó, já vou adicionar na minha lista de desejos. Esse aqui, não sei nem que editora é essa. Iluminuras, tá, Iluminuras eu conheço. Vamos lá. Ele fala aqui, no resumo, o seguinte. Um pintor obcecado pelo ideal de beleza destrói tudo em busca da perfeição. Arte, loucura e fracasso se entrelaçam nesse relato sobre os limites do visível. Interessante. Jovem artista visita o mestre de pintura, um inesperado encontro com o pintor ainda mais importante, coloca diante de um sério dilema envolvendo a mulher que ama. Seu futuro na arte e na vida depende da opção que fizer. E sua ação coloca em xeque a carreira do grande artista. Sim, não me chamou tanta atenção, não. Esse aqui, A Trégua, assim, eu vou ler o livro do Mário Benedetti esse ano. Eu vou ler. E eu quero ler A Trégua. Toda vez que tem uma votação de algum clube, de alguma coisa, eu peço pra pôr. E eu não ponho no meio, eu preciso pôr. Eu vou colocar nas páginas soltas em algum momento. Façam cor aqui, quem tá na minha área de membros, pra gente pôr em páginas soltas. Pra quem não sabe, na minha área de membros, além da gente ter a leitura coletiva,
do primeiro nível, 2,99, que agora é Montanha Mágica, o segundo nível, que é as 1001 Noites, que a gente tá lendo, que é 4,99, você tem acesso a tudo. Eu tenho páginas soltas, que lá eu pego um livro, eu começo a ler e vou mandando áudio, sem cronograma, sem nenhum compromisso, sem nada, das minhas impressões, e quem quiser embarcar comigo. Eu quero colocar a Trégua do Mário Benedetti. Gente, por favor. Um viúvo de rotina entorpecida é surpreendido por um amor tardio e breve. Entre registros secos e esperanças silenciosas, algo pulsa antes que a vida volte ao vazio. Eu quero ler, gente, esse livro. Vou ler aqui a outra sinopse, tá? Da Amazon. Esse livro é de fácil acesso, não é difícil de achar, não. Ó, eu comprei aqui, ó, abril de 2022, ainda não li. Mais de 3 anos que esse livro tá na minha estante, eu não li. A Trégua, mais famoso romance do Mário Benedetti. Sim. E uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Sim. Escrito em formato de diário, com fina ironia, o livro conta a história de Martim Santo Tomé. Um homem maduro, de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, viúva há mais de 20. Santo Tomé mora com os 3 filhos, não se relaciona bem com nenhum deles, tem poucos amigos e mantém uma rotina monótona e cinzenta, sem sobressaltos. No diário conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. Eu tenho muitas ideias para minha aposentadoria, gente, meu Deus. Os Buddenbrooks do Thomas Mann. Esse eu não vou ler sinopse, vocês não vou lá pegar na Amazon, vocês conhecem. Esse livro não tá fora do radar. Viajou, amigo. Mentira, viajou não. Esse cara é bom. Todas as listas da bula aqui tem o nome dele, que você procura bula, bota o nome dele. São interessantíssimas. Os Buddenbrooks, Thomas Mann, 1901. Uma família burguesa atravessa a geração até o declínio inevitável. Os detalhes da tradição, da ambição e da falência são minuciosamente esculpidos com precisão irônica. Eu amo a Toni. Esse é o único livro que eu acho que eu li dessa lista. Eu acho que é esse. Tá? Então eu sou super normal, super de boa. Dá pra conversar comigo tranquilamente, porque eu não sou uma pessoa insuportável, irritável, tá? Porque eu acho que eu só li esse dessa lista e é isso. A Mulher da China, do Franz Kafka. Essa obra do Kafka eu nunca tinha ouvido falar. Textos curtos e fragmentados constroem um universo onde a obediência não encontra sentido, o absurdo se infiltra por festas e lógica evapora. Kafka, né, gente? Aquela coisa que deve ser difícil fazer um sinopse ou um resumo sobre as coisas do Kafka. Tá R$1,99 no Kindle. Tô quase comprando, mas eu vou comprar não. Por que não? R$18 o livrinho. Conto narrado sobre ótica. Conto com 245 páginas. Narrado sobre a ótica de um dos construtores da muralha, que acreditando no seu trabalho, crê se tratar de uma obra monumental que seria capaz de mobilizar toda a população com um grande objetivo a defender o país contra os povos nômades do norte. Esse resumo tá tão diferente do resumo lá que a gente leu. Eu achei tão normal essa sinopse em relação ao resumo que ele deu. Zazie no metrô. Tem esse livro, gente. Eu comprei esse livro no escuro. Não sei porquê. Eu acho que esse Raymond alguma coisa, Raymond Queneau, ele tá porque ele é os clássicos do Calvino, ele cita esse autor. E se eu não me engano, cita esse livro. Se eu não me engano. Ou não. E aí eu tenho esse livro. Eu comprei esse ano. A menina escandalosa invade Paris e desmonta os adultos com insolência e humor. A linguagem se dobra, ri de si mesma e explode em caos sintático. Vou botar aí do páginas soltas, hein? Façam cor aqui embaixo quem quiser. É pequenininho, 192 páginas. Cultuado pela crítica e pelo público que na França já comprou mais de 1 milhão de exemplares, Zazie no metrô é um romance galhofeiro e original que narra as andanças da desbocada Zazie por Paris. Vida no interior, Zazie chega à capital para passar alguns dias sob os cuidados do tio Gabriel, com 2 obsessões na cabeça, andar de metrô e usar uma calça jeans pela primeira vez. Bem, não vou ler o resto não, porque esse é um livro que eu queria entrar meio no escuro. Então, não quero ler o resto da sinopse, não. Esse eu tenho aqui, eu vou ler com certeza, só não sei quando. Esse aqui, eu ligar da Annie Ernaux, eu comecei a ler, tá? Tô bem no início, mas eu comecei a ler. Então, deve ser o próximo que vai aparecer aqui. Mas não li ainda, não conta, tá? Após a morte do pai, uma filha observa a distância social que os separava, não por ausência de afeto, mas por linguagem, tempo e classe. Cada frase é um golpe seco contra a memória idealizada. Eu acho que é autoficção, porque você começa o livro ela falando que é uma professora e passando por um teste para ser professora de um lugar, e como foi que ela passou, enfim. Então eu acho que é autoficção. Ganhou o Nobel em 2022, se eu não me engano. Foi 2023? Acho que foi 2022. 2023 foi João Fausto. E ela tem muita autoficção nas suas obras. Então, eu acho que esse também deve ser. O livro que lançou Annie Ernaux, A Fama. Não sabia que era esse. Eu achava que era aquele O Acontecimento. Que aquele acontecimento eu não quero ler, porque é um tema gatilho pra mim.
O lugar inédito no Brasil estabelece as bases para o projeto literário que Ernaux levaria adiante por 3 décadas de consagração, crítica e sucesso público, nessa autossociobiografia, autoficção. Não é nem autoficção, é é dela mesma, né? É biográfico. Uma das mais importantes escritoras vivas da França se debruça sobre a vida do próprio pai para esmiuçar a razão. É isso mesmo. A Caverna do José Saramago. Um artesão vê seu ofício ser engolido por uma mega corporação que promete conforto e segurança, mas o preço é a perda da alma, coletiva e individual. Eu tenho toda a obra de Saramago aí, gente, então um dia vai acontecer de eu ler esse livro aqui. Não tá no meu radar agora, não. Acho que tem outros que eu já falei aqui pra vocês que tá mais no meu radar, inclusive o projetinho do Beckett tá aqui. A Caverna é uma história de gente simples, um oleiro, um guarda, 2 mulheres e um cão muito humano. Esses personagens circulam pelo centro, um gigantesco monumento do consumo, onde os moradores usam crachá, são vigiados por câmeras de vídeo e não podem abrir a janela de casa. Uma distopia, né? Pelo visto. É inspirado na Caverna de Platão. Eu tô terminando a República. Pronto, vou ter que emendar. Não, calma. Respira, não vou emendar agora, não. A Promessa, de Fred Durmot. Um detetive jura capturar o assassino de uma criança, mas sua obsessão o arrasta para o ciclo de fracasso e dúvida. O mundo real escapa do script policial. Não sei, não me chamou a atenção não. Tem aqui, tá, gente, no Brasil. Tem A Promessa, que eleva o subtítulo Requiem para um romance policial. Olha. O autor, já conhecido por seus romances de roteiro... Gente, eu odeio livro policial. Eu odeio livro policial. Já conhecido por seus romances e roteiros policiais, decide jogar com as convenções do gênero. Ele vai brincar com o gênero, talvez assim eu goste. Durmot coloca a si mesmo como personagem, um escritor que ouve de um chefe de polícia o caso que arruinou o homem mais genial que ele conheceu. Vou colocar na minha lista de desejos. A Invenção de Morel, Adolfo Bioy Casares. Eu tenho ele aqui. Ele não é grande, não é grande. Um foragido encontra uma ilha onde o tempo parece suspenso. Os habitantes reais, o impossível vira paisagem e a metafísica se transforma em ficção. Eu comprei em maio de 2022, gente. Meu Deus, não li ainda. Minha cara, né? Jamile, você tá construindo biblioteca? Não, uma galeria de livros lidos. Eu repito isso pra mim mesmo, mas às vezes bate um peso na consciência. Um cidadão venezuelano se esconde em uma ilha deserta para fugir de uma condenação legal. Porém, aos poucos, ele percebe que o local é povoado por figuras humanas distantes. Coisas estranhas começam a acontecer, as pessoas ali presentes parecem repetir cenas como se estivessem presas em um universo cinematográfico. Será que parece aquele filme com Jim Carrey? Será? Aquele filme de Jim Carrey que ele participa de um Big Brother sem saber? Enfim, esqueci o nome do filme. Escreva aí embaixo, se vocês lembrarem. Pra mim, o tambor Gutenhaus. O menino recusa crescer e acompanha o século XX com um tambor ensurdecedor. A infância torce grotesca e visionária entre guerras, absurdas e ruínas. Eu acho que eu tenho medo de ler esse livro. Eu já ouvi falar muito dele. E eu acho que eu tenho medo desse livro. Eu acho que ele já tá em minha lista de desejo. Ai, só acaba dele me dar medo. Não, tá minha lista de desejo não. Botando aqui agora. Mas eu tenho medo desse livro. Publicado em 59, O Tambor é aclamado como romance de estreia de Günter Grass, considerado por muito o maior retrato literário do colapso moral associado à Alemanha no século XX. Narrado por Oscar Matzerath, um anão que se recusa a crescer e revira o passado com seu tambor de lata. A obra mergulha o leitor no universo grotesco, surreal e perturbador, tá vendo? Ai, acho que eu não consigo ler, não. Best-seller internacional e marco da literatura do pós-guerra, o livro considerou Grass como um dos maiores autores do século, reconhecimento que culminaria no Prêmio Nobel de Literatura. Vou ter que ler. Na Colônia Penal do Kafka. Esse eu não vou pegar sinopse, todo mundo já leu, menos eu. Mas esse não é um livro fora da caixinha, gente. Esse é um livro bem conhecido. Um oficial explica com frieza o funcionamento de uma máquina que executa sentenças escrevendo-as no corpo da vítima. A justiça vira tortura e o horror é metódico. Bem Kafka, né? Tem 2 livros do Kafka aqui, né? A História do Olho, de George Bataille. Eu tenho esse livro. A capa dele é tensa. Erotismo, violência e símbolos se embaralham, uma narrativa alucinada e radical. Cada imagem é um choque que ultrapassa o limite do suportável. Que medo! Mas eu tenho esse livro, eu comprei ele, quer ver? Vai aparecer aqui em 2020, quer ver? Eu tenho há muito tempo esse livro, que eu fiquei com muita vontade de ler ele um dia, depois nunca tive coragem. Aqui, ó, e uma das capas é horrorosa. Comprei o da outra capa, que é um prato, porque a capa... Botem, aí eu não posso pôr, tá? Bota aí pra vocês verem a outra capa.
Eu comprei em abril de 2022, não comprei tanto. Tem 3 anos, né? Mas tem um monte de livro aqui que tem 3 anos que eu comprei. A expressão máxima do erotismo da literatura universal. Texto de estreia de Georges Bataille. A história do William também, sua obra mais célebre e um dos mais clássicos da literatura erótica do século XX. Eu não sei se eu gosto de literatura erótica, não, gente. Chocante, sacrílega. Esta novela é a expressão máxima da obsessão do autor pela proximidade entre sexo, violência e morte. E sua dimensão filosófica se depende do exercício ilimitado que Bataille faz de tal relação. Não posso ler o resto, não. Eu tenho esse livro. Agora pergunto por que você comprou esse livro? Não sei, na época eu tenho vontade de ler, depois não fico com mais nenhuma coragem. Estes são Thomas Bernhard. Dele eu só li O Náufrago, que é o livro que a maioria das pessoas já leram. E aí ele fala o seguinte: um herdeiro intelectual retorna à Áustria após a morte dos pais e desata uma torrente de desprezo contra a sua origem. Tão típico do Bernhard, o rancor vira estilo, em memória a uma sentença de exílio interior. Eu tenho uns 4 livros dele aqui, talvez esse seja um. Não, é muito grosso, acho que eu não tenho não, quase 30 páginas, não tenho não. Franz Joseph Moreau, que tudo que eu tenho dele é pequenininho. É uma ovelha negra de uma família de latifundiários austríacos. Sua repulsa pela Áustria levou ao alto exílio-se em Roma. Gente, o Náufrago é muito esse ódio a tudo, a si, e apego a nada, um autodesprezo muito grande. A Morte e o Meteoro, do Joca Reis Terron. Nunca ouvi falar na vida. É o seguinte: um indígena solitário e um cientista percorrem o Brasil para contar a história de um povo extinto, o que resta da memória quando não há quem ouça. Gostei. A Amazônia praticamente acabou. O pouco que resta após décadas de aniquilamento é insuficiente para abrigar os Capixaba, uma tribo isolada e misteriosa que acaba de se ver diante da própria extinção. Narrativa diferente do que eu costumo ler. Não vou ler o resto, não. Quero entrar no escuro. Vou ler. E é recente, 2019, tá? Ele botou um bem contemporâneo. E as avaliações dele são boas, gente. Mais que 4 pontos. E tem 120 comentários. Como é que eu nunca ouvi falar desse livro? Os Gatos, de Patrícia Highsmith. São contos, né? Deixa eu ver. Encontros sombrios da crueldade humana se infiltram no cotidiano com a aparência de normalidade. Felinos assistem ou talvez entendam mais do que parecem. Que inusitado! Pode ser na minha lista de desejo. Botei. Pequenininho, 120 páginas. Os Gatos reúnem 3 contos, 3 poemas e um ensaio. Ilustrado com desenhos da própria autora, nos quais os felinos ocupam o papel central. Esse Ferd Durk tá na minha lista de desejo há séculos. Inclusive, ele entra no meu carrinho de compras sempre e eu tiro. Tanto que a própria Amazon... agora que bom, agora tá fora de estoque. Muito bem, Jamile, agora o livro tá fora de estoque. Só tem... não tem mais. Muito bom, você ficou enrolando pra pegar esse livro? Ai, que ódio! Uma adulta é forçada a regressar à adolescência e reaprender convenções sociais como se fosse teatro grotesco, uma sátira corrosiva e absurda sobre identidade. E não tem e-book. Parabéns, Jamile. Eu botava esse livro, gente, na minha lista sempre, e nunca pegava esse livro. Tem essa edição aqui, prefácio da Susan Sontag, só vocês entenderem. E eu nunca peguei, e agora esgotou. Muito bem. Publicado em 37, recebido com espanto pela crítica da época, Ferd Durk continua desafiando os leitores. Com estrutura narrativa pouco usual, marcada por uma linguagem semelhante à dos sonhos. Ai, eu quero ler isso. O livro conta a história de um escritor de 30 anos que é simplesmente levado ao colégio, onde é tratado como um mais adolescente. Não quero ler mais. Gente, que ódio. Próximo, O Desespero, Alberto Moravia. A crise de um casal se revela entre contato de cinema e mal entendidos silenciosos. Nada explode, tudo se afasta em silêncio e ressentimento. Gostei. Gostei da premissa. Deixa eu ver aqui se tá disponível, se tem. Tem não, ó. Não aparece não. Vamos ver aqui na Amazon. Tem não. Tem um livro, tem um filme. Tem não. Era um resumo. A Decadência, tem em Portugal, gente, quem quiser comprar em Portugal. A Decadência do Amor, o desagradar de um afeto, a violência de uma denúncia, a denúncia do desinteresse de uma mulher pelo seu marido, no casamento aparentemente perfeito,
O olhar crítico começa a induzir uma distância que acabará por se degradar e tornar-se desprezo, a ponto de destruir um amor que ali existia, situado em Roma e Capri. Este romance é um dos maiores autores do século XX e que Jean-Luc Godard tão brilhantemente adaptou ao cinema. Pode ser considerado a história da despoetização de uma relação amorosa. Cru, hein? Cru, bem cru. Gostei. O terceiro policial, Flann O'Brien. Não sei se eu vou gostar disso. Eu não gosto desses livros. Barato, R$22 o livro. Deixa eu ver se eu vou interessar por isso. Ele fala o seguinte, aqui primeiro. Após cometer um assassinato, um homem entra em um universo paralelo onde lógica e delírio coexistem. Bicicletas ganham alma e a realidade se fratura. Eu não tava esperando por isso. O terceiro tira, do irlandês Flann O'Brien, é um dos mais insólitos romances da língua inglesa. Verdadeira alegoria do absurdo e somente comparável a Alice no País das Maravilhas. Acho que eu não vou gostar. Eu não gostei do fim de O Lobo da Steppe, do parte do Teatro Mágico, porque parece muito Alice no País das Maravilhas e achei muito surreal. Eu não gosto de Alice no País das Maravilhas. Não vou gostar, não vou botar nem minha lista de desejo. Não. Não vou gostar. Mas aí eu vou deixar aqui embaixo para caso vocês tenham interesse. Arquipélago Gulaga, do Solzhenitsyn. Esse livro, ele é pouco falado na literatura, mas acho que na bolha que eu ando, ele é muito falado. Eu li um terço dele 2 vezes. Não, eu li 2 terços, cheguei a 66% dele 2 vezes, não consigo terminar. Porque me dói demais e porque pegou num momento difícil ali, enfim. Vou contar como 1,5, tá bom? Pode ser? Aqui, pontuei 1,5. Eu não vou ler a sinopse depois lá, não. É sobre, realmente, gente, a experiência dos gulags e como o Solzhenitsyn, enquanto preso e sem documentos que falassem números e tal, acertou em tudo. Depois, quando você achava os documentos e viram toda a parte de quantidade de presos, de mortos, tal, como ele foi preciso, mesmo sem ter todas as informações. Mas ele esteve lá, né? Ele viveu nos gulags. Enfim, é pesado. Testemunhos, ficção e denúncia. Ficção? Ficção? Não tem ficção aqui. Testemunho, tira esse negócio de ficção que ele fala aqui, e denúncia se fundem na reconstrução do sistema soviético de campos de trabalho forçado. Por que ele fala ficção? Porque a maioria das coisas não tinha documentos, assim, ele chuta os números, ele chuta as coisas, mas ele acerta, então não é ficção. Não há drama, há documento bruto convertido em literatura maior. É isso mesmo. E depois ele acertou tudo, gente, acertou tudo. Cemitério de Praga, do Humberto Eco, 2010. Um falsificador antissemita participa da criação de uma das maiores farsas ideológicas da história moderna. Mentira-se. Que matam com o preço da verossimilhança. Limite de desejos eu não tenho, não. Eu acho que teve relançamento agora, não é isso? Porque tá aqui com cara de relançamento. Deixa eu ver quando foi lançou isso aqui, se tem data. Não, 2011. Tem nada de relançamento. Gente, qual é o outro livro do Humberto Eco que eu esqueci o nome agora? Fugiu o nome dele? Meu pai, que famosíssimo, todo mundo leu. O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, isso. Não tem nada a ver o nome do título, enfim, com o livro. Mas, enfim, um livro muito bom, O Nome da Rosa. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Gente, é isso, acabou a lista. Que louco, hein? Que interessante, louco. E é isso. Por favor, me ponham a pontuação de vocês aqui embaixo. Eu fiquei 1,5, tô bem, tô de boa, não sou insuportável, sou uma pessoa bem legal. Quero saber a pontuação de vocês aqui. Muitas obras eu já conhecia, já tinha ouvido falar de alguma forma. Outras foi uma surpresa pra mim, que eu gostei muito. E enfim, algumas aqui vai sair leitura, com certeza.